Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Espero de coração que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou fazer um tour atualizado, né, pelas minhas plantas, mostrar para vocês como elas estão, né, depois da chuva. E eu não mostrei mais, né, elas aqui, eu sei que vocês gostam. E eu tenho várias plantinhas novas, né, que eu ganhei, mudinhas, e aí eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou começar por aqui, né, pessoal, por essas dracenas que eu tenho, né, ela tem um outro nome também, parece que é pau de água, né? E aí eu plantei nessas dracenas tudo aqui pra ficar assim mais bonitinho, né, organizado, porque elas estavam tudo aqui meio desproporcional, né, não tava legal. E aí ficou essas porque elas não são variegatas, elas são diferentes. Ela só é da verde, tá feia assim por causa que o sol tava muito quente aqui esses dias. E aí eu quero arrumar um lugarzinho pra elas, pra mim colocar só as verdes e deixar aqui, né, as variegatas. Que ali só tem mais uma da variegata, aí eu vou plantar ela aqui para ficar a fileirinha certinha aqui junto com essa. Que eu quero decorar aqui mais debaixo desse pé de manga, sabe? Fazer uma coisinha mais bonitinha aqui. É tanto que eu limpei aqui, né? Aqui tudo, deixei limpinho porque tava bem feio aqui, cheio de galhas, né? Das árvores, e aí eu acabei limpando, mas eu não filmei para vocês verem. Mas eu quero deixar aqui mais bonitinha, as plantinhas mais assim, organizadas. E aí depois eu vou dar um jeito nessas dracenas aqui, que elas são as verdes, né? Só tem de variegata aqui no meio delas agora essa. Mas como eu tô falando pra vocês, eu não quero deixar elas aqui no meio das variegatas, eu vou arrumar outro local pra elas. Aí começando por aqui eu tenho esse Senésio, né, variegata, que eu quero comprar um vasinho pra ele. Esses dias ele teve bem feinho, mas agora tá bonitinho, olha. Pra vocês verem. Aqui teve essa mudinha, né, de beijo, que eu plantei ela aqui, tá murchinha porque eu plantei, né, agora recente. E aí, o que eu tava pensando em fazer? Pegar outras mudas de beijo que eu tenho e plantar ao redor do pé de manga todinho, né? Aí tem essa suculentinha aqui, né, que ela é uma espécie de jade, que eu não sei o nome dela. Tem esse gerânio, que ele ainda não deu flor porque ele tá judiado aqui também nesse pé de... nesse balde velho, quer dizer. Tem esse croton, tá judiado também, assim, demorando muito pra crescer. Aí aqui eu tenho algumas pendentezinhas, né, que tá bonitinha essa daqui, olha. Que é a dedinho de moça. Tem aqui a rabinho de burro, né, que é da mesma espécie da dedinho de moça, olha. Tá bonitinho, eu coloquei adubo, né. E aí tá tudo assim nesse recipiente, porque não tem vaso, né. Aqui eu tenho essa 11 hora na corzinha branca. Olha pra vocês verem, assim eu tenho um pé de mata aqui dentro. Tem ela na corzinha branca. Acabou quebrando aqui. Aqui eu tenho o boldinho suculento. Olha, gente, eu tô querendo um vasinho pra ele, porque eu quero deixar a mudinha pra mim, né? Não pra vender, porque eu fiz um no baldinho de... no vasinho pendente mesmo, né? Só que eu acabei vendendo. Pra quem não sabe, de vez em quando eu vendo, né? As mudinhas de planta. E aí, por isso também que eu fico fazendo assim nos recipientes mesmo. Pra poder, quando alguém querer, né? A mudinha eu vender. Ou eu coloco no vasinho se a pessoa querer. Ou então eu mando nesses recipientes mesmo. Aí eu cobro mais barato. Aqui, pessoal, tinha uma 11 hora amarela, né? E essa suculentozinha que acabou morrendo um pouco por causa do sol também. Mas eu fiz outra mudinha dela, né? Pra não perder. E coloquei ali no vasinho. Aqui eu tenho um lambari roxo, olha. Nesse vasinho pendente. Tá levinho, pessoal, porque eu mudei o substrato dele. Né? Mas não vou ficar falando muito não, gente. Deixa pra um outro vídeo. Só vou mostrar, senão fica muito longo, né? Aí eu tenho aqui esse lambari roxo. Depois que eu mudei ele de vaso, tá desenvolvendo bem rápido. Já tá quase ficando caidinho. Olha, daqui um dia eu tenho que trocar a cuia, né? Porque ela é pequenininha. Aqui eu tenho essa espada de São Jorge e mais uma muda de beijo que nasceu aqui. E aqui eu tenho algumas dedinhos de moça e uma mudinha de boldinho que nasceu aí dentro. Aqui eu tenho essa suculentazinha que ela fica tipo pendente também, olha. Acabou caindo aqui, outra.
Ela eu plantei ontem. Aqui. E aqui dentro eu tenho essa orquídea e essa daqui, que eu acabei esquecendo o nome dela. Esqueci, é Tradescandia, uma coisa assim. E essas orquídeas. E aqui debaixo do pé de manga é só. E eu tenho aqueles ali, ó, porque eu arranquei do chão, que eu tava com eles plantados no chão. Só que eu precisei arrancar porque vinha um trator, eu coloquei nessa bacia e até hoje eu não replantei em outro lugar. E aqui por enquanto tá assim, olha. Debaixo do pé de manga. Aí, pessoal, vindo pra cá, eu tenho outras aqui, olha. Muitas eu não sei o nome, por exemplo, essa. Não sei o nome, essa aqui também não. Aqui é mais um rabinho de burro, isso aqui já tá grandão, olha, precisando de um vasinho. Aqui eu tenho essa flor de maio, foi minha tia que me deu essa muda, ela disse que a flor é roxa. Nunca vi da flor roxa, eu tenho aquela ali, olha, que é a flor rosa. E ela disse que essa daqui é a flor roxa. Aqui eu tenho essa mini jade, né? Olha como é que tá. Tá precisando de um vasinho também. Tem essa aqui, que é da mesma das que tá ali na bacia. Tem esse outro senese, só que ele não é o variegata. Também tô querendo tirar ele desse vaso, porque esse vaso é de cimento, olha. Aí eu quero tá tirando ele desse vaso e plantando em outro. Ali eu tenho algumas mudinhas, né, que eu fiz. Aqui foi mudas de suculenta que eu tava replantando na bacia, ficou que essas. Aqui eu tenho essa begônia. Ela tá feinha assim por causa do sol, mas eu já replantei, troquei o substrato para ela recuperar. Aqui assim eu tenho um veludo branco, né, porque eu também replantei. Tem essa aqui que eu não sei o nome, gente. Olha. Mais boldinho suculento. E esse aqui é o clorofito, né? Mais beijinho. Aqui eu tenho essa lebedoura, o nome dela. Ela é toda pintadinha assim. Essa aqui é uma calandiva amarela, porque tem a diferença da calandiva para calanchoe, né? Então ela é uma calandiva, ela é amarelinha. Aqui eu tenho mais uma mudinha de 11 horas com essa jade pendente. Muitas mulheres falam que o nome dessa aqui é outra, mas eu chamo ela de jade pendente. Aí aqui eu tenho essa pendentezinha, né, que eu não sei se ela se é dinheiro em penca ou qual é o nome dela. Aqui eu coloquei essa outra mudinha de lambari roxo que quebrou. Tem essa orquídea, né? Essa aqui também eu não sei o nome, eu ganhei agora essa semana. Uma vizinha me deu. Ela enche os vasos assim muito rápido, essa daqui. Essa aqui eu não sei, foi alguém que me deu e ela tá brotando pra mim ver qual que é. Essa aqui é a jade, essa aqui é a flor de maio, da rosa que eu tenho, que eu fiz essa mudinha. Aqui é a brilhantina. Essa aqui, olha como é que tá bonita a jade pendente, né? Igual eu falo pra vocês, muitas mulheres falam que ela tem outro nome. Aí eu vou fazendo pra vender também, né? Caso alguém queira. Eu tenho Instagram que eu posto, né, as mudinhas. Aí eu vou deixar na descrição pra vocês. Tem esse aqui, olha como é que tá bonitinho em vista desse. Porque esse eu replantei essa semana. E esse eu fiz a mudinha pra vender. Olha aqui como é que tá. Precisa mudar de vaso se não vender. Esse aqui, pessoal, é o meu copo de leite. Esse copo de leite tava lindo lá dentro de casa. Eu coloquei ele aqui, eu não sei se foi o vento, mas quebrou as folhinhas todas, né? Ele já deu a floraçãozinha, né? Mas tá verde, ó. Mas ele quebrou as folhinhas, acho que foi o vento. Tô pensando em cortar, porque vem as folhinhas novas, ó. Tô pensando em cortar essas folhas que caíram. Essa aqui é a beijinho drobado, né? Que é diferente do outro. Eu fiz a mudinha, porque o meu tava morrendo. E tem uma seguidora minha, que ela é a Margarida do Bazar das Flores, uma coisa assim. Agora eu esqueci o nome dela, ela tá doida por causa de uma dessas. Ela quer que eu mande a semente pra ela, né? E aí eu tenho esse outro beijinho aqui, que eu acho que ele é o vermelho. Eu quero arrumar mais cores desse, né? Eu ganhei essa mudinha por estaquia, né? E aí eu coloquei aqui e pegou. Enraizou, só falta eu mudar de vasinho.
Essa aqui eu não vendo, né, por agora, porque eu só tenho L. Essa samambaia, gente, eu já fiz de tudo com essa samambaia, né? Já pesquisei como é que cuida. E ela continua assim, meio feinha, né? Vem com as folhinhas bonitinhas, depois começa a ficar feia. Não quer mais crescer, desenvolver, não sei o que foi. Aí agora, novamente, eu tornei a trocar o substrato dela, né? Deixei mais leve, não muito compacta, né? E ela já tá assim mudando. Vamos ver se vai ficar bonita. Aqui eu tenho esses cactuzinhos da flor vermelha, que eu ganhei. Tem essa suculentazinha. Olha ali pra vocês verem. Esse aqui eu não sei o nome dele, ó. Eu esqueci o nome desse buzinho, né? Ele é pendente. Tá precisando de um vasinho. Ali eu tenho uma mudinha de tapete de rainha e um gerânio ali, que eu também não sei a cor. Aqui eu tenho a gazânia. Agora a florzinha tá fechada, olha, porque à noite a florzinha fecha e já tá dando quase 5 horas. E aí eu tenho essa gazânia e essa muda aqui que uma cliente minha me pediu, né? Ela já comprou uma, agora ela me pediu mais uma para poder colocar na floreira. Também quero fazer uma floreira de cimento para minha. Tenho essa outra mudinha aqui disponível também para vender. Aqui eu tenho mais um clorófito que tá cheio de mudas. Tenho essa suculenta aqui que minha tia me deu também. Mais libedoura ali plantada no chão. Aqui é meu trevinho roxo. Eu amo esse trevinho roxo, gente, só que ele tá bem judiado. Ele tava dentro de casa e eu coloquei ele aqui agora. E eu acho que ele estiolou um pouco, né, por ter ficado dentro de casa. Aqui eu tenho esse... Esqueci o nome dessa planta aqui agora. Eu tenho ele na cor branca. E agora eu ganhei ele na cor roxa. Diz que esse aqui é da flor roxa. Ganhei esse croton, que eu tava doida por esse croton. E aí eu fui na casa da mulher também, ela me deu. Aqui eu tenho algumas plantinhas que inclusive eu furei esse balde, mas eu acho que tampou, né? Que não tá escorrendo a água. Tem aqui morango. Foi soltando as mudinhas, eu fui e coloquei aqui, olha. Aqui tem mais abacaxi roxo. E essa orquídea, né? Que ela tinha saído uma florzinha e eu ganhei essa orquídea, gente. Eu achei essa orquídea no mato, né? É a orquídea terrestre que eles falam. Aí ela deu a floraçãozinha, mas não vingou muito, né? Não sei se foi por causa do sol. E eu já vendi até uma muda dela. Aqui tá minha outra flor de maio, né? Que era minha matriz mesmo. Mas olha o que tá acontecendo, gente. Eu também deixei dentro de casa. Aí eu coloquei ela aqui, ela tá nessa situação, né? Eu vou ter que esperar ela rebrotar de novo, porque tá soltando as folhinhas tudo, né? Mas eu vou cuidar dela, mas é porque eu deixei dentro de casa. Aqui eu tenho essa... Esqueci o nome dessa aqui. Eu sei, gente, mas eu esqueci. Foi meu marido que pegou pra mim numa árvore. Aqui eu era doida por causa dessa... planta aqui. Aí eu ganhei esses 2 galinhos pra ver se pega, né, pela mudinha. É a begônia também, agora eu lembrei. Aí tá aqui meus pezinhos de morango que eu tirei dali, porque as formigas não tava deixando, né. Ali dentro tem uma suculenta. Mais beijinho. E olha aqui, ele tá cheio de moranguinho, olha. Florzinha, soltou mais uma mudinha aqui, ó. E eu coloquei ela aqui, ó, também que ela já tá. E eu fiz outra mudinha ali, mas ela tá bem feinha, mas é porque eu tirei ela recentemente daqui, né? E aqui, pessoal, tem essa suculenta, que eu achei ela bem bonita também. Essa eu comprei. Mais clorófito ali, essas mudinhas de beijo que nasceu aqui, olha. Eu vou estar levando elas e plantando tudo lá no pé de manga. Voltando aqui do lado, pessoal, já mostrei essas aqui pra vocês, né? Tenho essa, né, que é uma mudinha que eu fiz através dessa aqui. Tenho jade, olha as jade que eu tenho. Fiz várias mudas de jade pra poder ver se eu vendo, né? Aqui é o... Agora eu esqueci o nome das plantas tudo, gente. É o Amaryllis. Aí tá com mudinhas pontando aqui, olha.
E eu cortei porque as folhas dele tinham caído tudo e tava bem assim feio. Aí eu cortei pra ele rebrotar, né? E pra mim tirar a mudinha também pra poder fazer pra vender. Aí tem esse outro, né, que eu não pretendo tirar mudas dele por agora. Olha como é que ele tá. Tenho esses cactos, que é o famoso cacto pitaia. E essas suculentas aqui, né? Nessa bacia, olha o tanto de mudinhas que eu fiz pra poder ver se eu vendo. Aqui tá mais uma jade, né? Mais cacto pitaia, mais o beijinho do drobado também. Aqui tá esse pé de clorófito, mais jade. Outro pé de jade, que esse aqui é a minha matriz. E as folhinhas aqui quebram, ó, gente. Eu fui colocando aqui e viraram a mudinha. Aqui tem esse que eu esqueci o nome dele. Eu sei o nome dele, mas quando é na hora de eu gravar vídeo assim, eu acabo esquecendo o nome das plantas. E aí tem esse cravo, né? Acho que é cravo. Eu tinha semeado várias mudinhas de cravo, mas acabou tudo. Só nasceu esse pé de novo agora que choveu. Mas eu gosto, acho bem lindo. E fica assim, gente, olha. Essa é a visão. E voltando pra cá, tem essas aqui da partilheira. Tem esse cacto aqui que um cunhado meu me deu. Aí tinha esse copo velho liquidificador, foi o que deu pra plantar ele, né? Mas eu vou ver se eu compro um vasinho também pra ele. Eu queria fazer um vasinho pra ele de cimento e pintar de marrom. Sabe? Pra imitar que é vaso de barro. Tem essas aqui que eu peguei na árvore também, né? E plantei aqui nesse toco velho e pendurei aqui. Aqui tem esse vaso com essas suculentas, né? Isso aqui rende bastante. Tem o meu lírio. Olha como é que tá entangado. Minha sogra tinha deixado pra lá, né? As galinhas acabou com ele. Aí eu troquei o substrato e cortei ele, né? E aí ele brotou e hoje tá assim. Já fiz mudinhas dele. Inclusive essa daqui que tá florida aqui, ó. É uma que eu fiz dele, né? E plantei ali na latinha, olha lá pra vocês verem, ó. E eu tenho outro lá dentro de casa que já deu a flor, tava a coisa mais linda, mas agora acabou a floração. Tem desse lírio aqui que ele é diferente, né? Tem ele aqui também, só que ele tá feio também, porque eu deixei ele dentro de casa, acho que eu coloquei ele aqui, ele não... Ele sentiu um pouco, olha como é que tá as folhas. Eu vou ver se eu corto também pra brotar. Tem aqui uma calanchoe, né, clorófito. Mais calanchoe, que aqui eu tinha da rosa, né, essa aqui mesmo eu sei que ela é rosinha. As outras eram vermelha, eu tinha laranja e amarelinha. Agora esperar elas florir, né, e eu quero tá trocando o substrato delas, que de quando elas floresceu, né, eu cortei a floração, elas brotaram. Mas eu vou tá trocando o substrato delas, né, adubando. Tem essa suculenta aqui, que ela é minha matriz. Tem mais clorófito, cacto monstro, olha. Tem esse cactozinho que eu tô cheia dele aqui, porque eu ganhei alguns. Essa suculenta, olha como é que ela é bonitinha. Essa suculentazinha pendente, esse cacto aqui da flor roxa. Esse aqui é a minha matriz, aquela mudinha é pra vender. Tem mais aqui esse pendentezinho que eu já mostrei pra vocês, a muda dele ali que tá linda. Tem essa samambaia, que é dessas que fica mais, elas crescem mais pra cima. Tem aqui essa 11 hora rosa. Essa suculentazinha. Essa daqui que eu fiz a muda pra vender, olha. Que é da mesma da outra que eu tenho ali, tá vendo? Plantada numa caixinha de leite. Mais orquídea, porque eu fiz pra vender. Cacto, desse cactozinho maior. Aqui eu tenho tapete de rainha, né? Eu queria outras cores, mas eu só tenho uma vermelha. E uma que eu tinha, que a flor era vermelha também, mas a folhazinha era mais escura. Aí acabei deixando ela morrer. Essas aqui são as minhas peperômias. Eu amo as peperômias, mas a minha não tá muito bonita. Olha pra vocês verem. Não sei o que que é. Tem esse cactozinho aqui que eu tenho ciúme nele, porque eu só tenho ele, gente, desse modelinho. Antigamente eu tinha e ele tinha a flor amarela.
amarelinha. Só que eu acabei viajando, né? E eu dei pra uma vizinha e eu ainda não peguei mudinhas com ela. Tenho esse dedinho de moça, olha como tá precisando de um vasinho, porque tá bem entangadinho. Aqui mais cactuzinho, mais calanchoe ali. Mais cacto monstro, porque eu vou fazendo as mudinhas, né? Tem esse cactozinho aqui também. Aqui em cima eu tenho essa libedoura também, que eu fiz pra vender. As jade pendente, olha lá em cima. E aqui eu tenho essa trancinha de cigana, num vasinho pendente também, que eu fiz pra vender. Aqui nessa sacolinha, pessoal, eu fiz essas mudinhas, né? Tem essa jade, tenho essa orquídea. Essas aqui são de mudinha de graviola. Essa suculentazinha, libedoura. E aqui, gente, nessas outras eu coloquei umas mudinhas de... umas sementinhas de uva. Mas eu não sei se vai nascer não, porque tem uns dias já que eu plantei, eu acho que não nasce não. Pra mim ver se dá certo. Aí eu coloquei uma semente de uva aí. Tem essa que eu replantei recentemente, tava bem feinha, estiolada, eu replantei novamente. Aqui eu tenho essas três, né, que eu quis colocar aqui, mas agora elas já estão tomando conta do vaso, né, mas ficou uma gracinha. Eu amei essa suculenta aqui nesse vaso de cimento. Tenho esse Senese de novo, variegata, né, que foi a mudinha que eu fiz. Tem esse aqui, que eu esqueci o nome também, olha como é que já tá brotando. Tava bem feinho por causa do sol. Tem essa que eu coloquei dentro de casa e deu uma estiolada, mas eu tô cuidando porque eu acho ela linda. Ela é uma pendentezinha. Tem minha violeta. Já deu algumas florzinhas, né, e algumas mudinhas. E agora tá aqui assim. Tem essa aqui que já tá vendida, olha pra vocês verem que a brilhantina. Aqui eu tenho esse cingônio, né? Acho que é o cingônio, morreu. Os dois, eu tô esperando brotar porque eles brotam rapidinho. Tem essa trança aqui de cigana, né? Que eu uso ela lá dentro de casa, mas eu coloquei aqui porque tava meio estiolada também. Coloquei pra tomar uma chuvinha, ela tá plantada num cadeirãozinho. Olha, mas tá quase tampando um caldeirão. Aí tem esse Comigo Ninguém Pode. Uma suculentazinha, outra jadezinha. E aqui foi meu cachorro, que eu acho que deitou aqui. Eu dei uma amassada, olha como é que ficou. Mas ele tá brotando, né? Porque eu replantei ele aqui também. Por agora. Tem essa outra, que eu acho que é o dinheiro em penca. Olha o tamanho que já tá. Era bem pequenininho, um recipiente de plástico, né? De garrafa PET. Tem essa 11 horas, que é a amarelinha. Tá com as florzinhas fechadas, porque já tá de tarde, né? Plantei na pendentezinha. Tem essa rosinha de sol. Tá brotando agora as mudinhas. Tem mais jade pendente, né? Que eu fiz pra poder vender. Tem essa aqui, que é outra pendente também. Que eu não sei o nome. E essa aqui é a minha tapete de rainha, né? Que é a matriz. Tava dentro de casa também, gente, olha. Eu tinha colocado ela aqui fora e o sol queimou, né? As folhinhas dela. Aqui eu tenho mais begônia, né? Daquela. Tenho mais calanchoe, ó. Essa daqui é uma calanchoe. E essa é uma calandiva, olha elas aí com as folhinhas. Essa semana eu vou ver se eu faço... se eu troco, né, o substrato delas. Tem mais brilhantina aqui, que agora tá cheio esses vasinhos. Tem o lírio, uma muda de lírio aqui. E esse é o mini lírio também, que tá um pouquinho feio. Que eu vou trocar o substrato dele também. Tem esse outro lírio aqui, gente, que eu tô cuidando desse lírio há muito tempo, né? Pra ver se ele vinga. Aí uma vez ele não nasceu, outra vez ele brotou, meu cachorro comeu as folhinhas. Agora meu sobrinho cortou aqui a folhinha. E ele vai aqui na luta. E eu tô com ciúme nesse lírio, eu coloquei ele aqui fora. Aqui eu tenho mais calandiva, né? Calanchoe.
Ali mais, aqui suculenta e cacto lá atrás. Aqui mais cacto. E aqui mais calanchões, né? Eu vou ver se eu troco o substrato dela essa semana e mostro pra vocês. Ali assim, pessoal, eu tenho as minhas jade, né? Mais uma jade. Tá aqui também no recipiente de cimento, né? Que eu fiz. E aqui assim, gente, eu fiz essa cobertura, né? Com essa jade, porque eu tinha muito... Jade não, com essa trança de cigana. Porque eu tinha muito dela, né? E pra mim não jogar fora, porque o vaso dela quebrou. Eu coloquei assim, olha, pra vocês verem como é que ficou. Junto com essas que eu esqueci o nome, gente. Eu sei o nome dessas plantas aqui, mas eu esqueci. Eu tenho uma dessa aqui lá dentro de casa, que foi a muda que ela soltou. Todo mundo que chega aqui acha ela linda, né? Junto com o meu vasão de cimento que eu fiz, né, com caixa d'água. E aí eu gostei, né, que eu coloquei essa trança de cigana ali e forrou toda, né? Fiz tipo uma forração. Aqui tem a minha queridinha também, que muita gente ama. Já vendi dela bastante, que é a Spironema Calicia. Olha como é que está. E aqui eu tenho essas nísia e essa aqui que dá uma florzinha roxa, mas todo dia ela cai, né? Todo dia ela dá a flor e todo dia cai também. E as nísia aqui, olha o tanto que nasceu. Tem aquele bom dia ali, né? Que é da florzinha branca. E eu também arrumei da florzinha rosa, né? E vou ver se nasce pra mim tá fazendo a mistura dos dois. Né? Plantar um pé de bom dia e outro do rosinha, que eu acho que é a boa noite. Porque é a única planta que resiste, né, gente, o sol quando esquenta muito. Aqui eu fiz uma artezinha, olha. Fiz essa artezinha com as suculentas. Ali eu tenho aquele cacto, né? Que ele tá enorme, que antes eu tinha um sonho de fazer um jarro, né, de cimento pra ele. Pra mim colocar dentro de casa, igual eu fiz, eu falei pra vocês de fazer com o outro cacto. Ali, gente, eu fiz aquela arte, coloquei os meus abacaxi roxo. Olha como é que ficou, plantei ontem. E aí, se der certo, eu pretendo pintar, né, também os blocozinhos. Mas é pra poder economizar os vasos, né, que eu plantei aí. E ficou assim. E aqui na frente da casa, gente, eu não tenho quase nada de planta aqui, porque aqui é muito quente, né? O sol da tarde bate todinho aqui. E aí eu só plantei essas aqui de bom dia. E já pegaram tudo, olha. Só aquelas ali que eu plantei ontem pra acabar de completar a fileira. Esse pezinho de pau eu pretendo deixar ele aí, né? Mas olha aí pra vocês verem. E olha aí, eu plantei uma fileirinha até quando elas crescerem, que elas ficarem igual aquelas ali, ó. Aí vai ficar legal. É porque, como eu tô falando com vocês, é a única planta que aguenta o sol, né? Sol forte. Aí por isso que eu arrumei a rosa, porque aqui, ó, eu quero plantar uma branca e uma rosa. Uma branca e uma rosa, entendeu? Mas é só depois que a rosa tiver boa de eu fazer as mudas, né? E essa daqui o pessoal falou que elas não pegavam, né? Mas elas pegou. Eu só arranquei elas, né, com a raiz. Enterrei aqui, né? E nos dias de chuva elas pegaram. Olha aí como é que já tá. Aí muita gente não gosta dessa plantinha, mas eu gosto, gente. Porque mesmo com sol quente, ela fica assim, florida, né? Muito tempo, olha pra vocês verem. Então eu gosto. Aqui já tá de tardezinha, pessoal. Aqui eu tenho esse pé de chuchu. Mas agora ele tá feio, não sei porquê. Acho que tá precisando de um estaleirinho maior, né? E foi esse aí o tour pelas minhas plantas. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha elas aí. Aqui agora, pessoal, eu quero ver se eu mudo elas. As que tá ali embaixo, eu mudo aqui pra cima pra poder
ficarem mais bonitas, né? Porque aqui à tarde já não bate sol e ali o sol bate a tarde todinha. Então eu quero ver se eu mudo ou então eu compro um sombrite pra mim colocar aqui, né? Pra não pegarem muito sol. Então foi esse o vídeo, um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus.